Graça e paz, povo de Deus, é com alegria que estamos aqui mais uma vez, e desta vez para encerrarmos, concluirmos ah, essas, esse conjunto, esse grupo de 4 mensagens que nós iniciamos com o batismo de Jesus, quando ele diz para João Batista: nos convém cumprir toda a justiça. E demos início de partida aí na nossa meditação, na nossa compreensão de que nos nos convém cumprir com a vontade do Pai, com a vontade de Deus, de cumprir com toda a justiça. E Jesus fez isso perfeitamente, plenamente, em cada detalhe da sua vida, em cada ação, em cada palavra, em cada milagre, em cada gesto, em cada atitude. Jesus cumpriu com a justiça, com a vontade de Deus. E é esse nível de compreensão, é esse nível de entendimento que nós precisamos desenvolver na nossa vida. Desenvolver na nossa caminhada diária com Deus, com o Espírito Santo. Nós vimos que a obediência, um coração voltado para a obediência, ele tem como consequência os céus se abrindo, o Espírito Santo fazendo morada em nós e Deus se agradando, se alegrando com as nossas vidas. Isso vai cada vez mais nos aproximando de Deus. E nessa comunhão, nessa caminhada, nesse dia a dia, nesse passo a passo, sendo conduzido, sendo guiado por Deus, sendo orientado por Deus, e ao mesmo tempo nós obedecendo, nós estarmos com os nossos ouvidos atentos, com os nossos corações sensíveis, praticarmos a vontade de Deus. No nosso terceiro e último vídeo que nós postamos, comentamos da importância de consultarmos a Deus nas mínimas coisas. É claro, eu não vou perguntar para Deus, hoje é segunda-feira, digamos, não é segunda, mas digamos que fosse um dia útil e eu tivesse que ir trabalhar. Eu vou acordar de manhã e perguntar: Senhor, eu devo ir trabalhar hoje? É da sua vontade que eu vou trabalhar hoje? Claro. Então, esse tipo de coisa eu não preciso perguntar para Deus. Eu não preciso perguntar para Deus: Senhor, com que camisa que eu vou? Com que roupa que eu vou? O bom senso já vai me dizer que eu tenho que ir com uma roupa adequada para o meu local de trabalho, para desempenhar a minha função com o meu dever, com a minha obrigação. Quem precisa pegar uma condução, um ônibus, uma van, um metrô, um trem, para ir para o trabalho, precisa dessa condução. Senhor, eu devo pegar o ônibus ou não devo? Não é esse tipo de coisas, mas acordar pela manhã e pedir: Senhor, esteja comigo em todos os momentos, em todas as decisões que vou precisar tomar ao longo deste dia, nas minhas atitudes. Coisas inesperadas podem acontecer, e que eu tenha sabedoria de agir e não apenas reagir, de me precipitar. São coisas ruins que vão acontecer para tentar nos tirar da comunhão com Deus, quebrar a nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade com Deus. E também vão surgir propostas aparentemente boas, fechar um bom negócio, uma boa proposta, e a gente só vê as vantagens, humanamente falando, mas a gente não vê o que está por trás daquilo ali. A gente não diz assim: não, amanhã eu te respondo. E com o objetivo de orarmos e buscarmos paz, uma resposta da parte de Deus. Eu já tomei atitudes precipitadas, de coisas que pareciam boas, que a palavra de Deus não condenava. Eu vi aquilo ali, é uma oportunidade boa. Por que não? A palavra de Deus não proíbe.
não é nada ilícito, eu não estou fazendo nada errado, eu não estou prejudicando ninguém. Fui e fiz. Depois me arrependi. Eu deveria ter, né, tido a sabedoria de esperar pelo menos, no mínimo, 24 horas. Chegar em casa, orar, né, pedir a Deus a direção, pedir a Deus a confirmação, o sim ou o não. E não fiz isso. E creio que você que está me ouvindo também já fez isso. Se formos sinceros, ao longo da nossa vida, nós já tomamos atitudes precipitadas. Não sofremos o dano de, perdeu a salvação, mas sofremos o dano. Problemas surgiram em decorrência disso. Problemas que poderiam ter sido evitados se nós tivéssemos consultados a Deus, perguntado a Deus qual era a direção que ele tinha para nos dar com relação àquele assunto. Creio que eu já trabalhei bem esse assunto nos últimos 3 versículos, ou vídeos. Eu falei que eu apresentei essa meditação na igreja, embora tenha tido um bom tempo, eu não desci satisfeito do púlpito, porque eu achei que é um assunto inesgotável, e de fato, a questão da obediência, e Deus tem me dirigido, né, ao longo desse ano, pelo menos até o tempo que ele disse assim, chega, tá bom, acabou, basta. Mas eu estarei trabalhando essa questão da obediência nas próximas oportunidades que eu tiver, e talvez aqui no canal também, mas seguindo uma outra linha, né, trazendo outros textos, que não seja esse de Mateus e Lucas, que trata do batismo de Jesus e da sua tentação, mas trazendo outros pontos, destacando, fortalecendo essa ideia da necessidade de buscarmos a orientação de Deus para obedecê-lo em todas as coisas. Então, para concluir, né, o texto diz, né, cita apenas 3 das tentações que o diabo apresentou a Jesus ao longo desses 40 dias de jejum. Algo que me fugiu, que eu esqueci de falar também, comentar, que o número 40, ele biblicamente falando, ele fala de transição, fala de mudança, né? Em toda a Bíblia nós vemos assim as gerações sendo contadas de 40 em 40. Moisés viveu os primeiros 40 anos da sua vida no palácio. O seu segundo período de 40 anos de vida no deserto. E depois no deserto ali cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro. E depois Deus se apresenta a ele com 80 anos de idade, através da sarça ardente, e o envia, manda para ir para Faraó falar da necessidade de Faraó então deixar o seu povo ir em liberdade. E esse texto também é muito importante, né? Eu vou trabalhar ele nos próximos vídeos. E aí Moisés, a terceira fase da vida de Moisés, mais 40 anos. Então o 40 ele tem Moisés passou 40 dias, né, no Monte Sinai, recebendo de Deus as tábuas da lei, os seus princípios, os seus estatutos, as suas orientações. E Jesus passa então 40 dias no deserto. Eu falei que foi um marco, foi um divisor, né, de águas ali na vida de Jesus, quando ele deixa de ser um carpinteiro, né, um construtor de casas, um fabricante de móveis, para se tornar um mestre da palavra de Deus. Ele deixa de ser o filho de José para ser o filho de Deus. Então vamos lá. Então durante esses 40 dias Jesus foi tentado. Então Mateus relata aqui, em Mateus capítulo 4, depois das 2 primeiras tentativas frustradas, diz Mateus 4:8, levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse, tudo isto te darei,
se prostrado me adorares. Vamos ler Lucas, que também trata dessa questão, Lucas 4. Lucas 4, porque ele acrescenta aqui algo, ele se aprofunda mais detalhadamente nas palavras de Satanás aqui na tentação de Lucas 4, quando o diabo fala para Jesus e diz assim, versículo 5, 4, 5. E levando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Elevando-o. Mateus diz, a um monte muito alto. Lucas diz, elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Vamos destacar aqui alguns pontos importantes nessa declaração aqui. Primeiro, nesse acontecimento. É claro que, humanamente falando, é impossível, por mais alto que seja um monte, nós podermos ver todos os reinos da face da terra e contemplar toda a sua glória. Trata-se aqui de uma visão. O elevou a um monte muito alto, ok. E ele então, com o seu poder, ele apresenta para Jesus ali toda a beleza, toda a glória, todo o poder, toda a majestade dos reinos do mundo, no intuito de seduzir Jesus, fazer com que Jesus fosse seduzido por aquilo ali, pela a glória do mundo. E ele diz aqui, olha, porque ela me foi entregue, a glória, a autoridade dos reinos me foi entregue, e eu a dou a quem eu quiser. Isso é uma meia-verdade, e meia-verdade é mentira. Deus, quando criou o homem, ele deu autoridade ao homem sobre a natureza, sobre o mundo físico. Quando o homem desobedece a Deus, e olha a questão da obediência aí, algo aparentemente tão bobo, comer uma fruta que Deus disse para não comer, mas vejam as consequências disso. Então o homem está se submetendo a Satanás e não a Deus. Então ele transfere um pouco dessa autoridade que Deus deu a ele, ao homem, para Satanás. Mas ele diz que toda a glória, toda esta autoridade, toda esta glória destes reinos me foi entregue. Mentira! Deus continua sendo o Senhor de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, Onipotente, o Soberano, e toda a glória. O diabo, ele tem um poder, mas é limitado de acordo com a permissão de Deus. Vejam que tudo aquilo que Jó sofreu foi com a permissão de Deus. Satanás não poderia fazer nada do que fez na vida de Jó se Deus não tivesse dado permissão. E nós vemos ali o poder de Satanás na natureza, quando ele faz soprar aquele vento, derrubando a casa e matando os filhos de Jó, movendo homens ímpios para roubar o gado de Jó e matar os seus servos. E também poder de tocar na carne, no corpo de Jó e fazê-lo enfermar, fazê-lo adoecer. Mas tudo debaixo do controle de Deus, do domínio de Deus. O diabo,
ele pode até dar algum poder e alguma autoridade a um homem, mas nunca sem a permissão, sem a autorização de Deus. E essa permissão e essa autorização de Deus tem um propósito. Propósito esse que não dá para desenvolvermos aqui hoje, neste momento. Nos próximos vídeos, no decorrer do desenvolvimento, do conteúdo deste canal, podemos voltar nesse assunto. Se é um assunto que te interessa, se é um assunto que te traz dúvidas, comente, compartilhe, nos dê também sugestões de temas para trabalharmos. Se você tem acompanhado este canal e se aquilo que a gente tem trazido tem abençoado a sua vida, normalmente eu peço isso no final, mas se você tem sido abençoado, se você chegou até aqui, nesse vídeo de hoje, então curte, comente, compartilhe, comente. Não somente que você concorda e coisas do tipo. Se você concorda, se você foi abençoado, amém, glória a Deus, comente. Mas nos deixe também sugestões de outros temas, porque às vezes a gente está trabalhando essa questão da obediência, a gente cita um versículo, cita um texto bíblico, e surge uma dúvida, ou um assunto que é do seu interesse, que você gostaria que nós pudéssemos comentar, desenvolver, compartilhar aqui. A sua participação é importantíssima, e irá contribuir, colaborar em muito com esse trabalho, com esse ministério, que tem como objetivo apresentarmos a palavra de Deus de maneira simples, clara, direta, e que possa estar abençoando a vida de todos aqueles que estão envolvidos nessas meditações. Então ele, como falei, repito, meia-verdade é mentira. Ele, quando diz que toda esta autoridade e a glória dos reis me foi entregue, é mentira. Parte dela. E eu a dou a quem eu quiser. Também não é verdade. Ele primeiro, para dar, ele precisa da permissão de Deus. Não basta ele querer. Não basta querer. Ele precisa da permissão de Deus. Deus permite de acordo com seus propósitos, de acordo com seus interesses. O diabo também, ele serve a Deus. É um escravo de Deus. Mas ele diz assim: portanto, se prostrado me adorares, toda essa autoridade e toda essa glória será tua. E essa é a proposta que ele tem feito ao homem, à humanidade, desde o princípio. Ele não disse ao homem, ele usa palavras diferentes, mas quando ele tenta Adão e Eva, ele diz assim: se você comer, você será como Deus. Você será dono do seu próprio destino, da sua própria vontade, do seu próprio querer. O jardim de Éden é maravilhoso, mas por que ficar restrito ao Éden? Então, ele vem com suas propostas. É claro que, vejam a audácia dele. A audácia. Para o próprio Jesus, se prostrado me adorares, tudo te darei. Descarado, audacioso. E ele não vai fazer esse tipo de proposta para a gente? Claro. Mas, para aquelas pessoas que ele sabe que não vai funcionar, ele já tentou outras vezes, não conseguiu. Essa adoração, essa idolatria, ele vai dar outras opções de nós fazermos isso de maneira sutil. Quando nós desobedecemos a Deus
e fazemos aquilo que nós queremos, aquilo que o nosso coração deseja, nós estamos nos auto-idolatrando. Nós estamos nos servindo. Nós estamos prestando culto a nós mesmos. Nós estamos nos adorando. Dizendo, eu sou Deus e eu mereço. Ao invés de obedecer a Deus. Então, quando o homem se prostra diante de si mesmo, ou de outro homem, ou de alguma instituição, de repente não se prostra fisicamente, mas se prostra espiritualmente e moralmente. Quando ele se deixa vender os seus princípios cristãos, quando ele se deixa corromper, se desvia do caminho que Deus determinou para os seus filhos, para obter uma vantagem, ele está adorando aquilo ali, aquela vantagem, aquele objeto, aquela casa, aquele carro, aquele emprego, aquele cargo, aquela função. Isso, queridos, acontece dentro da própria igreja. Muitas vezes, não é só no mundo, a gente pensa que isso acontece lá, não, acontece dentro da igreja também. Cristãos que se vendem, que se deixam vender nas suas certezas bíblicas, nos seus princípios. Ele sabe o que é certo, mas faz o que é errado para obter vantagens. Ananias e Safira viram, testemunharam. Barnabé vendeu todos os seus, vendeu uma propriedade e doou para a igreja 100% daquilo que ele havia conseguido na venda daquela propriedade. Ele era obrigado a fazer aquilo ali? Não. A motivação dele foi amor pelos necessitados. Ninguém pediu aquilo aí a ele. Ninguém cobrou, ninguém induziu a ele a fazer. Olha, Barnabé, se você fizer isso, se você der 100% dessa propriedade, Deus vai te dar 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes mais. Não. Foi algo, uma experiência pessoal de Barnabé e Deus. E foi algo louvável. Não a nível de ser a pessoa, o homem, Barnabé, ser idolatrado pela igreja, ser colocado, né, no altar. Mas ele foi elogiado, foi visto como alguém realmente que ama a Deus. Ananias e Safira viram aquilo ali e quiseram fazer igual, mas pela metade. A motivação deles foi diferente da motivação de Barnabé. Barnabé não fez para ser aplaudido. Ele fez foi uma convicção pessoal, uma experiência dele e Deus. Experiência pessoal não pode se transformar em doutrina. Eu não posso pegar a palavra de Deus e citar a experiência pessoal de Barnabé como exemplo e dizer, vamos fazer o mesmo. Venda o seu terreno, o seu apartamento, a sua casa, a sua loja e doe para a igreja. Opa, eu estou agindo como o diabo se eu faço isso. E a liderança que faz isso está agindo como o diabo. Ok? Então vejam bem. Aí Ananias e Safira veem aquilo ali, combinam entre eles, marido e mulher, olha, vamos vender por 100, a gente entrega 50 para a igreja, 60, 70, 80, 90, a gente entrega parte e diz que foi tudo. E a gente retém alguma coisa, para a gente não sair no prejuízo. Deus pediu alguma coisa a eles? Não. Qual foi a motivação? Vaidade. E aí, eles eram obrigados a dar 1% daquilo? Não.
10% não. Poderiam dar? Poderiam. Desde que falassem, olha, vendemos por 100, estamos doando 10. Estamos doando 20, estamos doando 30. Amém, glória a Deus, Deus te abençoe, meu. Mas ele mentiu. O problema é que ele foi. A motivação já foi ruim. E aí ele mente. Diz que foi tudo. E Pedro então o repreende, dizendo: por que deixaste Satanás seduzir teu coração e fez com que você mentisse ao Espírito Santo? Será que estamos livres de errar como Ananias e Safira erraram? Talvez não dessa forma, mas de outras maneiras. Pode acontecer. Nós não somos melhores que os nossos antepassados. Por isso, a palavra de Deus é sempre de advertência. Cuidado. Pois bem, e aí ele diz, né, para Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Mateus 4:10. Então Jesus lhe respondeu: então, diante das propostas, das insinuações, das ações de Satanás tentando te acelerar ou tentando te parar, tentando te desviar do alvo, do teu objetivo, então, qual a sua atitude? Como que você responde a essas coisas, a essas propostas? Então Jesus, né, lhe ordenou. Jesus agora dá uma ordem. Antes de apresentar a palavra de Deus, ele ordena e diz assim: retira-te, Satanás, porque está escrito. O que está escrito? Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Aonde que isso está escrito? Nas Sagradas Escrituras. Nós rebatemos aos desejos do nosso coração. As insinuações e as tentações do diabo com a palavra de Deus. Isso, com a palavra de Deus. É impossível um cristão viver sem a leitura bíblica, sem o conhecimento das Sagradas Escrituras. O conhecimento da palavra de Deus nos livra dos erros, nos protege contra os enganos da nossa carne corrupta, nosso coração caído e também das tentações, das armadilhas do nosso inimigo, do inimigo da nossa alma, aquele que quer ver a nossa destruição. Então, tendo dito isto, Jesus refutou. Versículo 10, Mateus 4:10. Retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Aleluia. O que você tem adorado? O que nós temos adorado? Nós temos adorado ao Senhor nosso Deus? Ou temos adorado a outras coisas, nos enganando, dizendo: não, eu estou adorando a Deus, eu não me curvo diante de imagem, de escultura, de madeira, de pedra, ídolo algum feito por mãos humanas. Aí eu preciso parar aqui neste momento. Senhor, a minha adoração tem sido totalmente sua? Ou há pessoas ou coisas
instituições, a quem eu também tenho adorado, a quem eu tenho prestado culto. E só a Ele, só a Deus darás culto. Há cristãos que idolatram time de futebol. Há cristãos que idolatram programas de televisão. Há cristãos que idolatram cantores, pastores, ministérios, igrejas. Ah, você está exagerando. Isso não é verdade. Não é verdade? Será mesmo? Será mesmo? Precisamos nos autoexaminar sempre, queridos, porque nós temos um coração idólatra. Precisamos adorar e cultuar somente a Deus. O apóstolo Paulo era um fariseu conceituado. E ele, a sua posição, a autoridade que ele recebia do Sinédrio, era quase que uma idolatria. Era um culto. Quando ele perseguia cristãos, prendia cristãos, matava cristãos, ele estava meio que prestando culto ao Sinédrio, prestando culto à lei, ao sumo sacerdote, à sua posição como fariseu. É verdade. Mas quando ele tem um encontro com Cristo, ele abriu mão disso tudo, porque ele entendeu que ele estava idolatrando, estava cultuando uma posição, uma instituição como o Sinédrio, a sua carreira como fariseu, a pessoa do sumo sacerdote. Ele troca tudo por amor a Cristo. E nesse momento eu tenho que parar e me questionar. Será que eu não estou fazendo o mesmo? Adorando, cultuando qualquer outra coisa senão a Deus ou a mim mesmo? Versículo 11. Com isto o deixou o diabo. Eis que vieram anjos e o serviram. Glória a Deus. Lembrando que os anjos não são seres autônomos. São pessoas, têm a sua personalidade, mas não são autônomos. Eles são obedientes a Deus, fielmente, íntegros a Deus, e não fazem nada que não estiver de acordo com a vontade de Deus. Eles não fazem nada que Deus não tenha mandado, que Deus não tenha determinado. Por isso é bobagem essa cultura de orar para anjo, acender vela para anjo, rezar para anjo, pedir bênçãos para anjo. Bobagem. Nós oramos ao Pai em nome do Filho. Jesus é o único caminho. Não é no nome de A, B, C ou D, mas de Jesus, o Filho de Deus. E os anjos vieram e o serviram. O diabo o deixou. Mais um benefício. Quando nós obedecemos, quando somos fiéis a Deus, o diabo tem que se retirar. Vai voltar, aguardando o momento oportuno. E nós temos que prevalecer e resistir mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. Então Deus dará ordem aos seus anjos ou não para nos servir. Mas uma coisa é certa, o Espírito Santo sempre está conosco quando estamos em obediência. Encerramos por aqui. Voltaremos em outros vídeos com este mesmo tema, falando da importância da obediência, de cumprir com a justiça de Deus. Que Deus os abençoe rica e abundantemente, em nome de Cristo Jesus. Amém.